nosso jornal será a desigualdade social. Aqui podemos ver alguns gráficos que falam sobre a desigualdade de renda no Brasil, que vem aumentando cada vez mais. E nesse outro gráfico mostra a diferença de salários entre homens e mulheres, que só vem se agravando cada vez mais no Brasil. E agora iremos ter uma entrevista de um professor de filosofia que se dispôs a nos dar mais informação sobre classe social. Boa tarde. Como que é seu nome? Gustavo. Você dá aula de que matéria? Eu sou professor de filosofia e introdução ao mundo do trabalho. Você poderia considerar que você tem classe social? Sim. A primeira pergunta é o que é classe social e como ela é dividida? Então, a ideia de classe social, eu consigo entender que são as divisões em que a sociedade se divide de acordo com as suas características econômicas, também culturais, né? E que isso vai, completando a sua pergunta, essa forma de divisão vai trazer características na qual a gente hoje entende que vai ser a classe baixa, ou uma classe menos que dispõe de menos recurso, né? Ela é economicamente desfavorecida. A classe média, que seria uma classe em que tem as suas necessidades básicas atendidas, né? Mas ela ainda não dispõe de total recurso, né? Isso seria a classe média. E a classe alta, que é a classe em que em quantidade é o menor grupo no Brasil, mas é o grupo que detém a maior riqueza econômica e também é o que dispõe de maior quantidade de acesso à cultura. O preconceito de classe social no Brasil é bem forte. Qual a sua opinião sobre ele? Sim, o preconceito de classe ele é bem forte, né? As classes, elas até que se... com exceção, é claro, da classe baixa, mas a gente consegue entender o efeito dessas outras duas que sobrepõem, né, a classe alta e a classe média, o quanto fica restrito o acesso, né, o quanto ela promove condições para o grupo específico e ela não disponibiliza ou não oportuniza acesso das outras classes. Porque aí a gente precisa entender que esse acesso não é só o financeiro, não é só o econômico. Quando eu promovo um espetáculo de teatro a R$300 o ingresso, eu preciso entender que ali eu já excluo uma possibilidade de outros a ter o acesso à cultura, que é algo primordial na vida das pessoas. Porque nem todos terão acesso aqui. Nem todos terão acesso. Então, quando a gente fala dessa condição de que há um preconceito porque ele não viabiliza meios para quem tem, né, quem está nessas outras concentrações sociais e econômicas tenham acesso. Então esses grupos acabam sendo restritos a características que são próprias, né, de um determinado grupo. Como, por exemplo, também quando a gente vê o acesso a um grupo mais pobre, né, ou menos favorecido de recursos, ele também tem o seu evento frequentado por pessoas deste mesmo grupo, né? Quer dizer, não se desconstrói a ideia para que pessoas de outros grupos ou de outras classes também venham frequentar, tenham acesso. Não há interesse, não há divulgação, não há repercussão, há até uma marginalização desse evento, né? Para que outros grupos acabam não participando, que é um grande mal. Então, com base nessa pergunta, o senhor acha que as classes sociais, uma acaba atrapalhando o desenvolvimento da outra? Eu acredito que sim, João, talvez não com uma consciência de prejuízo, mas não há uma consciência da importância da promoção da outra, né? Quando a gente percebe
indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, a gente vê que ali o Índice de Desenvolvimento Humano leva em conta o quê? A educação, a renda e o acesso à saúde, né? Então, quando a gente olha que, por exemplo, esses grandes grupos econômicos se fundem e eles dão prioridade a uma determinada classe social, principalmente as que dispõem de mais recurso e não atende às outras, é uma maneira de impedir. Quando eu vejo um grande acesso, né, um grande incentivo de uma iniciativa privada para construir uma boa escola, um hospital em um determinado bairro e promover o avanço desse, e ao mesmo tempo eu não atender aqueles que estão mais periféricos, eu vejo que eu estou favorecendo um grupo e o favorecimento desse grupo é em detrimento de outro, porque outros vão sofrer com isso. Então eu vejo que há um prejuízo, talvez não diretamente ou não consciente, mas há um prejuízo porque uma classe se promove em detrimento da outra. Muito obrigado. Esse foi o tema essa foi a nossa entrevista. E podemos ver que a desigualdade social vem aumentando cada vez mais no nosso país. Muito obrigado pela audiência de todos e boa noite.